Olá, querido. No nosso encontro passado, eu fiz uma pergunta a você. Como é que você tem lidado com as perdas? E o interessante é que as pessoas às vezes lidam com as perdas das mais variadas formas. Alguns se decepcionam, outros se enclausuram, outros ficam ansiosos, depressivos, alguns se excluem e de repente perde relacionamento com as pessoas. Enfim, as pessoas não sabem lidar com as perdas. E a gente vê que quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra alguns princípios através dos quais o Senhor nos ensina a lidar com as perdas. Eu li no nosso programa anterior aquele episódio narrado em João capítulo 11, onde Jesus é comunicado de que Lázaro, seu amigo, aquele que Jesus amava, estava enfermo. Imagine só, querido, numa família de 3 irmãos, sem os pais, agora o único homem está enfermo. Imagine o que se passou no coração daquelas 2 moças, Marta e Maria. O seu irmão enfermo, e essa enfermidade é tão grave que ele chega a falecer. E alguém chega a Jesus e comunica a Jesus dizendo o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E a gente viu e aprendeu que a primeira certeza que nos traz conforto na hora da perda é saber que o amor de Cristo não nos isenta da dor, não nos isenta da perda. Todos nós enfrentamos e certamente vamos ainda enfrentar perdas. E é necessário nós compreendermos que o amor de Cristo, ele não nos isenta da dor. Cristo nos ama, apesar das nossas dores e das nossas perdas. Como é bom saber, querido, que o amor de Cristo não me isenta do sofrimento, mas permanece comigo e me ajuda e sustenta na hora do sofrimento. Às vezes, a gente teima em achar que somente as coisas boas servem ao propósito de Deus. Mas, irmãos, queridos, isso não é verdade. O próprio texto diz que o próprio Jesus diz que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Imagine só, querido, as nossas perdas, as nossas dores, os nossos problemas servem para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu não compreendo. Querido, não é para compreender mesmo agora. Aliás, nós não compreenderemos muitas coisas. Mas compreender ou não é o essencial. O essencial é nós nos cientificarmos e nós certificarmos de que esse amor permanece sempre conosco, de que a presença de Jesus nunca nos abandona. O texto diz que mesmo que o seu pai e a sua mãe te abandonem, o Senhor nunca te abandonará. Que coisa graciosa, irmãos, e preciosa é saber que na hora da dor e da perda, Jesus está conosco. Jesus nos ampara, Jesus nos toma pela mão, Jesus nos ajuda e Jesus transforma a nossa perda, de repente, numa linda saudade, em algo que vai trazer benefício para o nosso coração. Mas olha, eu queria hoje deixar para você uma segunda certeza. Você que de repente está vivendo um contexto de perda, um contexto de dor, um contexto onde de repente você tinha algo precioso e valioso na sua vida e essa coisa por algum motivo lhe foi tirada. O texto lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 6, tem uma declaração importante. Ele diz o seguinte, olha só: quando, pois, soube que Lázaro estava doente,
ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Irmãos, imagine só, queridos, que coisa interessante. Jesus recebe a notícia de uma pessoa que ele ama. Jesus recebe a notícia que essa pessoa está enferma. E essa enfermidade é uma enfermidade grave. Ora, normalmente se esperaria de Jesus que ele largasse tudo e fosse socorrer o seu amigo, o seu irmão, aquele quem ele amava. Mas interessante, irmãos, o texto diz que quando Jesus ouve a notícia, ele se demora ainda 2 dias no lugar onde ele estava. É claro, querido, que tudo isso, Deus tinha um propósito, Jesus tinha um propósito em todas essas coisas. Mas aqui nesse versículo está a segunda certeza, consoladora, fundamental, essencial, num contexto de perda, talvez na minha vida e na sua vida. A primeira certeza você já guardou, é que o amor de Cristo, ele não nos isenta da perda. Todos nós enfrentamos perdas. Todos nós somos alvos de algo que ceifa alguma coisa que nós amamos. Mas saiba, Jesus te ama, está sempre com você. E de certa forma, isso tudo vai glorificar o nome dele. Mas a segunda certeza é que a agenda de Cristo, ela é determinada somente por ele. Jesus recebe uma notícia, mas ele não sai em desabalada carreira ir ter com seu amigo Lázaro. Não, querido. Jesus ainda permanece 2 dias no lugar onde ele estava. E somente depois disso é que Jesus, no versículo 7, ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou ver Lázaro. Mas isso depois de 2 dias. Sabe o que isso significa, querido? Que muitas vezes, ou na maioria delas, quando a gente enfrenta um período de dificuldade, de perda, a gente quer que esse período termine logo. A gente quer, de repente, que essas coisas passem. A gente quer, de repente, que as coisas aconteçam no tempo da gente, do gosto da gente e segundo o propósito que muitas vezes a gente determinou no coração. Mas sabe o que esse texto me ensina? É que a agenda de Jesus, ela não é determinada por nós. Ela não é determinada pelos homens. Jesus é soberano na sua agenda. Em outras palavras, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, querido, ele está sujeito a essa agenda soberana de Cristo. E essa agenda de Cristo, querido, é o tempo perfeito, é o tempo da oportunidade, é aquilo que a Bíblia chama de kairos de Deus, é aquele tempo do propósito ser cumprido, é aquele tempo da visitação, é o tempo do milagre, é o tempo onde Jesus chega e ajeita todas as coisas. Querido, esse tempo não é o nosso tempo. Portanto, o que cabe a nós, no momento de aflição e de dor e de perda, primeiro, é confiar no amor de Cristo. Cristo nos ama e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Mas em segundo lugar, querido, não andeis ansiosos por coisa alguma. Há muita gente que ora e se desespera porque de repente entende que Jesus está demorando, Jesus não ouve, Jesus está atrasado. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus nem atrasa e nem adianta. Jesus chega no tempo dele, no tempo correto. A agenda de Jesus não é feita pelos homens, é feita por ele mesmo. Interessante que a gente que é ser humano, a gente faz as nossas agendas, não é mesmo? Você não tem a sua agenda aí que você coloca os seus compromissos, que você programa as suas férias, o seu trabalho. Nós seres humanos fazemos as nossas agendas. E a gente vê que essa agenda, vira e mexe, ela embaralha, ela bagunça, porque aquilo que a gente programa não acontece, acontecem algumas outras coisas que saem fora da agenda. Mas, querido, deixa eu
eu colocar isso para você de uma forma definitiva. Olha, ninguém mexe na agenda de Jesus. A agenda de Cristo pertence a Ele e ela é perfeita. As coisas são determinadas no seu tempo perfeito, na hora certa, no tempo de Deus, no dia da visitação, no kairós do Senhor. Cristo vem ao seu encontro, Cristo vem ao meu encontro, Cristo vem ao encontro daquele que se desespera. E quando ele chega, acontece o mesmo que aconteceu naquele barquinho dos discípulos, sendo açoitado por ondas no mar da Galileia, às 3h da manhã. A Bíblia diz que Jesus despede os discípulos à tardinha, e eles lutando com a tempestade até às 3 da manhã. Olha o tempo que durou aquela peleja, mas a Bíblia diz que Jesus, irmãos, foi ter com eles no tempo dele. E quando ele entrou no barco, o texto diz que se fez grande bonança. Meu amado, que a sua oração seja como Davi no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Querido, no tempo de Jesus, tudo vai acontecer. No tempo do Senhor, haverá grande bonança. Enquanto isso, permaneça firme, persevere no amor de Jesus, porque certamente Ele vai subir no seu barco, e aí vai acontecer a grande bonança. Que Deus te abençoe, que Deus console a sua palavra, o seu coração, você que de repente sofre com a perda, e que no tempo do Senhor, certamente Ele vai enxugar as nossas lágrimas, as nossas dores, e a gente vai viver para sempre com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.